As estruturas de dados são uma forma de organizar e utilizar dados da maneira mais eficiente e eficaz para cada situação. Uma comparação bem simples é uma caixa e uma prateleira. Você pode usar os dois para guardar coisas como livros, aparelhos, jogos e suplementos. Porém, os dois possuem diferenças de como você pode guardar e tirar coisas, e sobreviver o que você guardou. Enquanto na caixa você pode facilmente colocar as coisas uma em cima da outra, mas não pode tirar as coisas que estão embaixo, nem ver as coisas que estão embaixo sem tirar as que estão em cima. Na prateleira, você pode ver facilmente tudo que você botou ali, e pode tirar o que você quiser dali também, contanto que você sabe exatamente o que quer tirar. Mas não existe uma ordem pré-definida de como os objetos vão sair dali, ao contrário da caixa. Mas só porque a prateleira, que é como um array, possui algumas vantagens sobre a caixa, que é como uma pilha, não significa que você sempre deve usar arrays e ignorar pilhas. As estruturas de dados são ferramentas para resolver problemas, e muitas vezes é preciso usar muitas ferramentas diferentes para resolver um problema. Se você tem uma caixa de ferramentas, mas a única coisa que você tem dentro é um martelo, todo problema vira um prego. Por essas e outras, que é importante conhecer e estudar cada uma das estruturas de dados. E, convenhamos, só tem umas 5 só e o resto variação dessas principais. Mas antes de explicar cada estrutura, a gente precisa falar sobre Big O. Big O é uma forma de medir quão eficiente o código é, e é particularmente útil com estruturas de dados. Geralmente ele é usado com algoritmos, mas também é comum para mostrar qual a melhor estrutura para cada situação, como criar um novo dado ou procurar por um valor. O Big O mede a quantidade de memória que o programa ocupa e o tempo que leva para fazer o que foi feito para fazer, em variados níveis de performance. Constante, ou O1, para operações que o programa faz instantaneamente, como escrever algo no terminal ou acessar um item num array. Log_n, linear, ou N, para operações que envolvem coisas como contar o número de itens em um array. Log de n de base n, n ao quadrado, 2 elevado ao n, e, por último, n fatorial, sendo que n aqui seria o número de elementos que o código usa. Então, se um código é fatorial e tem 7 elementos, o programa faz no total 5.040 operações, mas se ele fosse um código linear, ele usaria 7 operações. Terminado isso, vamos fazer uma introdução simples das estruturas mais básicas que você mais vai usar para programar outras estruturas mais complexas, que no caso são os arrays, os hashmaps e os sets. A começar por array, essas são as estruturas mais básicas de todas as estruturas de dados. É bastante parecido com uma prateleira. Você pode botar coisas ali, tirar e acessar qualquer item em qualquer posição. E é isso. Simples, prático e eficiente. A melhor forma de entender um hashmap é comparando a um dicionário. Você possui um dado e uma forma de chamar esse dado, que a gente chama de valor e chave. Essa chave é como uma seta que aponta para um endereço de memória onde o valor está sendo guardado. E por conta disso, hashmaps são muito melhores e mais rápidos em acessar itens específicos do que arrays. Um set é basicamente um array que não possui elementos repetidos. Se a gente tem um set que possui os números 1, 2, 3 e 4, a gente pode colocar qualquer outro número, menos aqueles naquele set. Dadas as apresentações, vamos finalmente falar sobre o que as pessoas geralmente se referem quando elas falam de estruturas de dados. Vamos começar pelo Node, já que ele ajuda na criação e implementação de muitas outras estruturas de dados, que é uma estrutura bem simples, como você pode ver. Simplesmente tem um dado e uma variável apontando para o próximo node. E é isso. Pilhas são uma estrutura de dados, onde o último objeto, ou node que a gente botar, é o primeiro que vai ser retirado. É como um pacote de biscoito. O biscoito no fundo do saco foi o primeiro a ser botado lá, mas vai ser o último a ser retirado. Dentre os seus métodos, as pilhas possuem operações de colocar objetos, tirar objetos e ver qual objeto está lá no topo da pilha. Pilhas podem tanto ser implementadas usando arrays quanto objetos. A diferença sendo é que com o último você pode ter um controle maior sobre a pilha. Filas são uma estrutura de dados bastante parecida com pilhas, com a diferença em que o primeiro objeto a entrar é o primeiro a sair. Por serem bastante parecidos com pilhas, filas possuem os mesmos métodos que as pilhas, porém, sua implementação é levemente diferente. Uma lista encadeada, como o nome diz, é uma lista de objetos, em que cada node dessa lista está conectado com o próximo objeto da lista, e por conta disso, listas encadeadas podem ter um número quase ilimitado de elementos, ao contrário de um array, que na maioria das linguagens de programação possui um tamanho fixo e limitado. E além disso, listas encadeadas geralmente possuem métodos, como procurar nodes, retirar nodes ou colocar nodes. Árvores são estruturas que no topo nós temos o objeto central, chamado de raiz, e todo node possui 1, 2 ou mais conexões com os nodes diretamente abaixo na árvore, que são chamados de child nodes, ou, se você prefere em português, node filhos. Árvores possuem entre seus métodos algoritmos para procurar um objeto
que se chama em português procura em largura e procura em profundidade. Esse último se divide em 3 outros tipos. E operações de criar e tirar nodes, que geralmente usam o método de procura em largura. Duas maneiras muito boas de entender árvores é como um sistema de gerenciamento de arquivos e pastas do seu computador ou celular. Todo dispositivo tem um HD e guarda todos os outros arquivos, e embaixo dele tem várias outras pastas, e dentro possui vários outros arquivos. E para terminar, nós temos grafos. E sim, é grafo mesmo, e não gráfico. O grafo é parecido com a árvore, porém não tem uma raiz ou um node principal. Todo vértice em um grafo, que é como são chamados nodes em um grafo, podem ter uma aresta, conectando a outros vértices. E essas conexões podem ser representadas por uma matriz de arrays ou então por uma lista de nodes conectados. Um exemplo real de grafo é uma inteligência artificial para um jogo ou machine learning. Cada neurônio recebe uma informação e, depois de processar ela, passa essas informações para o próximo nível de neurônios, até um ponto onde o computador faz uma decisão, tipo atacar, desenhar, pular ou sei lá o que você codificou o programa para fazer. E uma última coisa, antes de terminar esse vídeo, é que se você quiser melhorar suas habilidades de estruturas de dados, uma das melhores formas é se familiarizando e praticando com elas. E geralmente, a maioria das pessoas fazem isso em sites como LeetCode e HackerRank, onde você pode treinar sua lógica, suas habilidades de programação e estrutura de dados. E muitos também usam para treinar para entrevistas de código. Mas antes de ir correndo, eu recomendo que você tente aplicar cada uma dessas estruturas de dados de forma pura e cada uma de suas operações e métodos, porque assim você não apenas aprende como elas funcionam na prática, como também você vai treinar sua habilidade de lógica e solução de problemas. E também, se você não sabe nada, vai ser muito difícil resolver qualquer desafio na programação, em geral codificar programas. Se você aprendeu alguma coisa hoje, deixe seu like, ou deixe seu dislike caso não tenha aprendido alguma coisa hoje. E se você quiser aprender mais sobre outros conteúdos de programação, ou saber o que mais você precisa saber para aprender a programar, você pode clicar na playlist ao lado e fala sobre cada coisa, envolvendo o que você precisa para começar na programação. E é isso, cara. Até mais.